L338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quinta-feira, 22 de julho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Andradas vai receber mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Criminalidade violenta cai 24% em Minas Gerais no primeiro semestre do ano. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Em entrevista, secretário municipal de Governo, Segurança e Defesa do Cidadão, Valdir Basso, fala como está a segurança pública em Andradas. Incêndio atinge vegetação às margens da rodovia SP-346 em Espírito Santo do Pinhal. Andradas registra mais um óbito por Covid-19. Operação de combate ao trabalho escravo resgata 12 trabalhadores em Poços de Caldas. Programa Voz do Brasil completa 86 anos e o Jornal da Cidade conversa com os apresentadores do programa de rádio mais antigo do Brasil. Prefeitura de Santa Rita de Caldas aplica a segunda dose da vacina contra a Covid nesta quinta-feira. Prazo para contestar auxílio emergencial negado vai até sábado. Santa Casa de Andradas realiza vendas de pão de queijo recheado durante a festa do vinho. Hemominas convoca doadores de sangue O negativo. No Momento Agro, preço do leite e do frango disparam e sai o zoneamento para o maracujá. Confira a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta quinta-feira está no ar. Destaques desta edição. Estamos no ar e a gente começa a edição de hoje falando sobre vacinação. O governo de Minas começou a distribuição do 31º lote de vacinas com 841.960 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. As doses foram encaminhadas para as 28 unidades regionais de saúde. Deste lote, o município de Andradas irá receber 144 doses da Pfizer, 1.071 da AstraZeneca e 520 da Coronavac. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, ao todo, 70% da remessa, contendo 848.960 doses, será destinada à imunização por faixa etária. Os outros 30% vão para grupos prioritários que serão imunizados com a segunda dose. Pois é, até o momento, de acordo com a Secretaria de Saúde de Andradas, o município recebeu 26.610 doses diferentes de vacina contra a Covid-19 e aplicou 25.060 entre primeira e segunda doses em diversos públicos. Notícias. Bom, a gente troca de assunto agora e um incêndio atingiu uma vegetação às margens da rodovia SP-346 em Pinhal, próximo ao Colégio Agrícola da ETEC, Dr. Carolino Mota e Silva, no início da noite de ontem. Conforme apurado, o incêndio teve início com a queda de um fio de alta tensão e condutores que passavam pela rodovia registraram as chamas. Pois é, Francisco, a Prefeitura de Santo Antônio do Jardim disponibilizou um caminhão-pipa para ajudar no controle aí das chamas. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, neste período de estiagem, os incêndios, em sua maioria, causadas pela ação do homem, podem se propagar facilmente, provocando aí grandes danos.
Pois é, e atenção, o prazo para contestar o auxílio emergencial negado vai até nesse sábado. O objetivo é permitir que essas pessoas tenham uma nova análise com bases mais atualizadas de seus dados. Quem teve o auxílio emergencial de 2021 cancelado na revisão mensal de julho tem até este sábado para contestar a decisão. O objetivo é permitir que essas pessoas tenham uma nova análise com bases mais atualizadas de seus dados. Mensalmente, os CPFs dos beneficiários passam por análises para conferir se atendem aos critérios previstos na lei para continuar recebendo a ajuda financeira. Os bloqueios são feitos de forma preventiva. Posteriormente, é definido pela liberação ou cancelamento do benefício em definitivo. Não há prazo definido para a divulgação do resultado. Quem teve o pagamento suspenso deve fazer o requerimento pelo site do Ministério da Cidadania. Os pedidos de contestação só serão concedidos em contextos específicos, como a atualização de dados para cumprir as exigências da medida provisória número 1039. Se a razão que motivou o cancelamento permitir a contestação, o registro do cidadão será reanalisado pela data prévia e o trabalhador poderá voltar a receber caso seja aprovado o pedido. Reportagem Rafaela Gonçalves. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta quinta-feira, as temperaturas esboçam ligeira elevação e os níveis de umidade melhoram em Andradas. Embora haja aumento das temperaturas, ainda há chances de geada no sul de Minas. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus. À tarde, a máxima é de 27. A umidade relativa do ar está avaliada em 50% e não há previsão de chuva. Já para amanhã, a mínima prevista é de 9 e a máxima chega aos 26 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, 22 de julho, o tempo no sudeste fica extremamente seco e com baixa umidade, principalmente entre o norte de Minas Gerais, centro e oeste de São Paulo. Já no litoral paulista, há aumento de nebulosidade, mas as temperaturas continuam a subir. A temperatura varia entre 6 e 30 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preços do leite e do frango disparam e sai zoneamento para o maracujá. O preço do frango continua em alta e já subiu quase 4% do começo do mês para cá. Na média, o quilo, seja o do congelado ou do resfriado, se aproxima dos R$ 8,00. Os valores são considerados recordes nominais, ou seja, sem contar a inflação, em algumas praças. O mercado está aquecido, por exemplo, porque as carnes de porco e boi também ficaram mais caras, o que fez muito o consumidor escolher o frango, que é mais barato. Além disso, o criador começou a repassar o aumento do custo de produção, fruto da alta do milho. Outro produto que deve fechar o mês de julho em alta é o leite. Projeção do CPEA fala em avanço de 5% na comparação com a média de R$ 2,20 o litro, registrada em junho. Caso isso se confirme, será o quinto mês consecutivo de alta. No geral, há uma redução na oferta, até por ser período de entre-safra, já que o frio e a seca prejudicam os pastos e a alimentação do rebanho. Além disso, a primeira metade do ano foi marcada pelo aumento das exportações do setor com o dólar em alta e pelo crescimento das despesas na pecuária leiteira. E saiu o novo zoneamento para o cultivo do maracujá. O documento está disponível no site do Ministério da Agricultura. Ele aponta principalmente a época indicada para o plantio em cada região para evitar problemas com o clima. O zoneamento desta vez vem com uma novidade. Ele também leva em conta, além do método tradicional, o cultivo do chamado mudão, uma muda maior que pode ter até quase 2 metros de altura
e precisa passar mais tempo no viveiro. Porém, pode ser mais resistente a pragas e oferecer um rendimento maior. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 930 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve forte alta de quase 6,5% nesta quinta-feira em São Paulo, com venda a R$ 960,50. O preço da saca do café robusta também teve forte alta de mais de 10%, com venda a R$ 553,43. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 116,79. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 115,00, a R$ 118,00 em Maringá e a R$ 116,00 no Triângulo Mineiro. O preço da saca do milho teve alta de mais de 1%, sendo comercializada a R$ 98,54 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 88,00, a R$ 99,00 em Erechim e a R$ 100,00 em Cascavel. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Vamos à cotação do dólar, que opera em alta nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,20, em alta de 0,32%. O euro também opera em alta e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,14, em alta de 0,29%. Jornal da Cidade. A criminalidade violenta caiu 24% em Minas Gerais no primeiro semestre do ano. Quem afirma isso é o governo mineiro. As reduções mais expressivas foram entre os roubos consumados e tentados. Ações de inteligência e integração das forças de segurança potencializam enfrentamento. Minas Gerais encerrou o primeiro semestre de 2021 com queda de 24,6% nos registros de crimes violentos. Foram 19.367 ocorrências de janeiro a junho deste ano, contra 25.676 no mesmo período do ano passado. Na comparação com 2019 e 2018, também houve redução nos índices. Os números foram divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O titular da pasta, Rogério Greco, comenta os resultados e destaca o trabalho integrado que se refletiu nas estatísticas. Nós estamos aí trabalhando de forma integrada com todas as forças de segurança. Isso é o resultado de um trabalho focado em inteligência, nessas operações conjuntas, uma gestão eficiente aí, das nossas informações aí de segurança pública. Para que você tenha uma ideia, nós tivemos a redução de mais de 24% nos crimes violentos só nesse primeiro semestre, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Isso significa que mais de 6.300 crimes violentos registrados a menos no estado. Só a título de exemplo, o roubo consumado teve queda de 30%, e 28% nos roubos tentados. Então a Secretaria aqui do Estado de Justiça e Segurança Pública vai seguir trabalhando, sempre focado em inteligência e integração, e para que os resultados continuem sendo cada vez mais significativos e para que o Estado de Minas seja cada vez mais seguro. Outros números também tiveram queda. Homicídios caíram 11%. Foram 1.205 de janeiro a junho deste ano, contra 1.353 no mesmo período de 2020. Em Belo Horizonte, o percentual de assassinatos foi ainda mais baixo, 27% menor, de janeiro a junho deste ano. Considerando todo o estado, em 652 municípios, equivalente a 76,4% do total, não houve registro desse tipo de crime. Os números foram mantidos ou reduzidos na comparação com o primeiro semestre de 2020. Rafael Nonato.
Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Entrevista. E a gente continua falando sobre segurança pública, que é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar como anda a segurança em nossa cidade, o Jornal da Cidade recebe o secretário municipal de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Valdir Basso. Secretário, bom dia. Bom dia. Para você, Felipe. Bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Vinícola. Agradeço pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco sobre essa área que para a gente é tão assim, empolgante. A gente gosta de trabalhar nisso e a gente quer participar o cidadão do que a gente vem fazendo. Tá certo. Secretário, eu quero começar perguntando como que o senhor avalia a segurança pública em Andradas nesse momento? Bom, a gente começou a gestão agora em janeiro e a partir de então a gente começou a analisar o quadro de segurança pública. A partir de dados levantados, a gente verificou desde 2007 um declínio gradual na criminalidade. Porém, 2020 e 2021 foram anos, assim, posso dizer como atípicos, porque a gente teve o fator pandemia influenciando muito nos números. A gente vai precisar de alguns anos ainda para a gente ver qual foi esse impacto. Mas, de certa forma, o município ele acaba acompanhando o que vem acontecendo no estado. A gente teve uma redução da criminalidade como um todo. Questões pontuais ocorreram, mas a gente tem a possibilidade de identificar qual foi o fator predominante que influenciou nesse aumento ou nesse declínio. Você está entendendo? Então a gente enxerga hoje a segurança no município de uma forma boa. A gente tem um nível de segurança, eu acredito até melhores, com dados melhores do que o próprio estado. Certo, o senhor citou aí a questão dos fatores. Quais foram os fatores que fizeram esse declínio? Hoje, por exemplo, a gente tem a questão da Guarda Municipal, que ela está bem atuante, sim, auxiliando nesse declínio. A questão da pandemia, como eu disse, ela influenciou demais nos números. Então, por exemplo, a gente instituiu, vou dar um exemplo, o toque de recolher, ou o impedimento de circulação de pessoas, né? A gente implementou essa medida e a partir dessa medida, aqueles crimes que ocorriam muito à noite acabaram sendo um pouco diminuídos, porque qualquer pessoa andando à noite era passível de abordagem. E isso acabou minimizando um pouco da criminalidade. Por outro lado, nós tivemos um pico agora, recente, há uns 2-3 meses, de furtos. Mas justamente a gente atribui isso também à pandemia, que influenciou, por exemplo, na liberação de presos em regime semiaberto e aberto, no regime semiaberto, junto ao presídio local. Como eles não poderiam estar saindo de dia e voltando à noite, eles foram colocados em prisão domiciliar. Isso ocasionou uma saída de alguns presos que eles ficavam à noite dentro do presídio. E isso influenciou no aumento da criminalidade. Mas tão logo foi detectado isso daí, as forças de segurança já começaram a trabalhar de modo a tentar coibir esse tipo de criminalidade, né? Falando ainda da questão da criminologia, da queda, a gente pode ver que em 2017 nós tivemos um número de 84 casos de roubo. Já no primeiro semestre desse ano, nós computamos 17. Se multiplicar, daria uma média de 34. Então, nós tivemos uma queda bem acentuada nos crimes de roubo, né? Que é um crime muito corriqueiro no meio do município. Isso, por sua vez, identifica que está ocorrendo uma redução na criminalidade. Isso aí é apenas a título de exemplo, né? Certo, secretário. A gente viu recentemente os entregadores aqui da nossa cidade fizeram um protesto pedindo mais segurança, né? O senhor citou aí a questão da pandemia, que eu acredito também que influenciou esse aumento nessa categoria. O que o senhor fala sobre isso? Bom, tudo é uma questão de escala. Eu acredito que com a pandemia, com a proibição de pessoas circulando à noite, a vida dos motoentregadores, vamos dizer assim, ela ampliou muito o serviço. Então, por exemplo, se eu fazia 100 entregas, eu passei a ter 200 entregas.
exponencialmente também aumentou o número de ocorrências com essa categoria. Então isso chama muito a atenção, você está entendendo? Então às vezes a pessoa faz uma chamada num lugar ermo, num local de pouco, vamos dizer assim, um local onde que é mais passível de ocorrência de crime. Então isso acabou gerando uma certa insegurança na categoria por conta desse aumento de ocorrências desse tipo, né? A gente espera, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento atípico. A gente espera que com o retorno às atividades normais depois da pandemia, certamente esses números cairão e a gente possa voltar a uma normalidade. Mas eu não posso deixar de colocar que muito depende do próprio cidadão. Os poderes públicos, eles estão unidos para tentar trabalhar em prol da violência, em prol de combate à violência. Porém, assim, a população tem que ter uma ação de modo a ser até meio preventivo. Então, por exemplo, recebi uma chamada de um local estranho, sem um número de imóvel identificado, num horário muito fora do normal, gera uma expectativa de uma possível ocorrência de crime naquele momento. Então, os próprios entregadores, os comerciantes têm que ter um pouco dessa noção de tomar um pouco de cuidado, você está entendendo? A gente vive numa cidade que, historicamente, os níveis de criminalidade não são altos. E a população acaba, vou dizer assim, às vezes sendo um pouco displicente nesse sentido. Como que eu posso dizer? Às vezes sai do carro, deixa uma carteira no painel do carro com o vidro aberto, deixa um celular disponível ali próximo. Isso gera uma ação delitiva por parte de alguém que está passando no local. Às vezes ele nem estava com essa ideia, mas vê a situação colocada e ele acaba atuando. Então a gente precisa ter uma atuação conjunta. Sociedade se precavendo, as forças de segurança ampliando a sua atuação junto à sociedade de modo a minimizar esses crimes. Assim a gente conseguiria ter uma segurança adequada para o nosso município, né? Certo. Falando dessa divisão, então, secretário, tem uma divisão aí na segurança pública, né? Existe a Guarda Municipal, que atende os municípios, a Polícia Militar e Civil e a Rodoviária Estadual, e no âmbito federal, as Polícias Federal, a Polícia Rodoviária. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, para o ouvinte da Rádio Vinícola, qual o papel da Guarda nessa esfera. Sim, a Constituição Federal, ela delimita as áreas de atuação de cada força de segurança. A Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda, as Polícias Federais, e estabelece, por exemplo, que a Polícia Civil tem a atribuição de polícia investigativa. É eles que fazem a parte de investigação criminal. A Polícia Militar tem a atuação ostensiva de coibir crimes que estão em ocorrência ou ocorrendo. A Guarda, por sua vez, ela tem uma função de defesa do patrimônio municipal. E ela atua, em boa parte, também dando apoio para essas outras instituições. Então, ela se faz presente também no dia a dia da segurança do município, atuando junto aos bens públicos municipais e também dando apoio às outras polícias instituídas, às outras forças de segurança, quer seja a Polícia Civil, quer seja a Polícia Militar. Certo, secretário, de acordo com os dados da Polícia Militar de Andradas, de janeiro a julho foram registrados 14 roubos e crimes de extorsão, furtos foram 404 e homicídios 5 consumados e 2 tentados. Qual a sua avaliação em cima desses dados? Bom, vamos pegar a partir do homicídio, que é um dado assim, mais relevante para a gente fazer uma análise. E a gente teve alguns recentemente aqui, né, no nosso município. Crimes de homicídio, nós tivemos 7 ao todo, 5 mais 2. Em 2017 nós tivemos 7 também, 2018 3, 2019 7 e 2020 nós tivemos 5. O crime de homicídio é interessante a gente fazer uma análise dele, porque ele não é um crime ocorrido aqui no município que envolve organização criminosa. Por exemplo, não é um crime cometido pelo tráfico, não é um crime cometido por outros segmentos da criminalidade, mas muitas vezes crimes de origem até passional. Você está entendendo? Uma briga ali que ocorreu, uma desavença e acabou resultando em crime. O que é interessante a gente colocar quanto ao crime de homicídio é que dos 7, 5, 2 tentados e 5 consumados, todos eles foram solucionados no âmbito municipal.
Os que não estão com os autores presos, eles estão com mandado de prisão expedido para a sua prisão. Então, a gente vê que o crime de homicídio em si, por ele não ter essa conotação com a criminalidade, os dados nossos eles vêm se mantendo ao longo dos anos, desde 2007, de certa forma, uma média. O crime de roubo, a gente viu lá em 2017, nós tivemos 84. E ele vem em declínio ao longo dos anos, e esse ano, especialmente em 2021, ele teve uma queda grande. Eu acredito, a gente imagina, que muito em função da própria pandemia, que acabou inibindo até mesmo a atuação dos criminosos em períodos noturnos, onde é mais corriqueiro esse tipo de ocorrência. E o crime de furto, também ele veio em queda desde 2017, porém esse ano em especial, principalmente agora entre abril, março, mais ou menos, ele teve um certo aumento, que a gente pressupõe que foi em função dessa liberação do pessoal que estava em regime semiaberto. Mas tão logo detectada essa ocorrência, as forças de segurança, como disse, já começaram a atuar, e hoje a questão já está mais pacificada, né? Voltando aos números que a gente já tinha, né? Certo. O senhor acredita também que esse declínio se tem também sobre as pessoas que investem em segurança nas suas residências? Com certeza. É como eu digo, se o bandido ele for agir, ele vai escolher o modo mais fácil para ele atuar. Se a sua casa tem câmera, tem cerca, se a sua casa ela tem um aparato de segurança capaz de inibir a atuação desse autor do crime, logicamente ele vai escolher a casa ao lado, que, por exemplo, não tem nenhum aparato de segurança. Não quer dizer que se você deixar a tua casa totalmente com monitoramento, com tudo isso, você não vai ser alvo de uma investida criminosa. Pode acontecer, mas é muito menor a ocorrência nesses casos quanto uma casa que tem uma segurança mais adequada, né? É como eu te falei, infelizmente a gente vive numa cidade assim, ou felizmente a gente vive numa cidade de certa forma pacata, e isso acaba colocando o cidadão numa maneira às vezes até meio descuidada de agir. Então, a gente sair de um carro, deixar a porta aberta, como eu disse, com documentação, com carteira, com celulares dentro do carro, você acaba expondo, deixando mais facilitada a ação do criminoso. Quando você age de maneira contrária, você fecha bem a sua casa, coloca aparato de segurança, isso acaba inibindo essa ação criminosa, né? Então, é muito válido. A gente precisa da atuação da população. E, como eu disse, além da questão dos aparatos de segurança, o município também tem investido nessa questão de segurança, principalmente na questão do monitoramento. Hoje nós temos 31 câmeras espalhadas no município, e a gente consegue fazer um monitoramento imediato de todas essas localidades para a gente tentar trabalhar também com essa questão de minimizar a criminalidade. Hoje, Felipe, é até interessante colocar, a gente tem muitos aparatos à disposição, principalmente tecnológicos, que nos auxiliam à prevenção criminosa. Porém, tudo isso envolve custos. E como a gente está no momento de pandemia, hoje muito do foco nosso é em pandemia. Eu digo, se você tem uma casa fechada, a sua casa está ali, tem sua porta com uma chave, tudo normal, um aparato de segurança razoável, mínimo, e você quer colocar um aparato de segurança mais caro. Você pode, mas só que você está naquela situação de comprar o aparato de segurança ou comprar um medicamento para o seu filho. Eu acho que numa situação dessa, a decisão da pessoa logicamente, o medicamento para o filho. E hoje o município está nesse dilema. Então, hoje a gente está priorizando a saúde em função do momento pandêmico que a gente está passando, mas tão logo esse momento seja superado, a gente vai começar a revisar de novo os investimentos que estamos prevendo na área de segurança pública. Veja você, recentemente tivemos uma visita de uma empresa que ofereceu um produto. Esse produto, ele através de um equipamento que ele instala nas ruas da cidade, ele consegue identificar, fazer uma leitura biométrica do cidadão, fazer leitura de placas de carros em movimento para detectar carros furtados ou envolvidos em crimes, e ele consegue monitorar rostos.
impressão biométrica para identificar possíveis pessoas que estão rondando aquele local. Você está entendendo? E se a gente tiver um banco nacional, por exemplo, de biometria facial, a gente poderia detectar uma pessoa que, de repente, de outro estado, tem um mandado de busca e apreensão, tem um mandado de prisão expedido, e a gente poderia efetuar a prisão aqui, através desse equipamento. Mas tem um custo elevado, né? Então, a gente pretende, com o barateamento da tecnologia, começar a agregar esse tipo de coisa ao nosso município. Mas hoje, infelizmente, a gente tem essa questão da saúde, que a gente está mais focado nessa área. E esse é o desafio do gestor. Identificar as necessidades e saber quantificar o que você vai investir em cada uma, né? Esse hoje é o grande dilema do administrador público, né? Certo. Você citou aí a questão, né, do investimento da segurança em Andradas, a questão das câmaras de segurança. Existe também o CONCEP, né, que é o Conselho aí Comunitário de Segurança. Eu gostaria que o senhor explicasse como que ele atua e se há possibilidade de se instalar mais equipamentos dessas câmaras de segurança aqui em Andradas. Felipe, o CONCEP, ele já faz um certo tempo foi criado. É um conselho que ele é extremamente importante para a segurança pública municipal. Do ponto de vista do monitoramento que eu acabei de dizer, eles foram, de certa forma, os precursores com a ideia. Então, eles encamparam a ideia e saíram a campo mesmo, buscando recursos, buscando opções, buscando ideias de como implementar isso. Então, o CONCEP hoje ele é muito valioso para nós, até porque ele promove até uma integração muito boa entre as forças de segurança. Nas reuniões do CONCEP que a gente participa, sempre a gente vê presentes pessoas da população civil, servidores da polícia penal, né, a polícia civil, a polícia militar também se faz presente, em muitas ocasiões também agentes do poder judiciário também se fazem presente, e do município, do poder executivo também, e do poder legislativo. Então essa integração que o CONCEP promove, ela é muito benéfica para a segurança municipal como um todo. Certo. Secretário, recentemente a Prefeitura fez uma pesquisa onde toda a população pôde opinar sobre em quais áreas a Prefeitura deve fazer investimentos. De acordo com os dados divulgados, para 608 pessoas, ou seja, 43,2%, o foco da administração deve ser segurança pública. Quais serão as ações em cima desta área? Isso. A gente, a partir disso, a gente já está procurando, já vai estar incluindo. Essa pesquisa ela foi direcionada para a elaboração do nosso plano plurianual. Isso. Esse plano ele tem por objetivo delinear o nosso caminho ao longo desses próximos 4 anos nas ações públicas. Então, a título só de exemplo, a gente pretende, com o início talvez do próximo ano já, a gente está estudando o aumento do efetivo da guarda, a gente está estudando o aumento do monitoramento, aumentar as câmeras, até na pergunta anterior, acabei esquecendo de colocar, só colocando agora, a gente pretende aumentar e deixar mais eficiente o monitoramento. A gente já está trabalhando com alguns convênios que a gente está pretendendo firmar para tentar instalar câmeras com leitura de placa de veículo e integrá-las num banco nacional. A gente está pretendendo também a criação de um canil para auxiliar, porque hoje num controle de algum evento, algum caso esporádico de criminalidade, ele é muito eficiente, né? A gente também está, como eu falei, o aumento do efetivo da guarda, a gente pretende aumentar de 24 que a gente tem hoje para 36. A gente também está pretendendo trabalhar na questão de programas de conscientização da população a respeito justamente deles se portarem mais de maneira a evitar a criminalidade. A gente vai estar querendo começar a trabalhar, fazer um trabalho junto às escolas assim que a pandemia passar, já de modo a tentar levar para as crianças, para os adolescentes, detalhes sobre a segurança que precisam ser observados no dia a dia. Nós também pretendemos, quem sabe a gente consiga com isso, aumentar os investimentos, compra de novas viaturas,
Além do que, a gente estava pretendendo construir uma sede, de repente, para a própria guarda, para a gente poder ter uma estrutura maior e melhor para poder atender a população. Essas são algumas. Né? A gente, com base nessa análise da população, a gente vai agora direcionando essas condutas nossas. Certo. Secretário, a gente ainda está vivendo nesse momento difícil da pandemia, onde teve aumento do desemprego, o que leva à desigualdade social em Andradas. Aqui em Andradas, em alguns bairros, essa realidade já pode ser vista, né? Usuários de drogas e grandes números de moradores de rua. Em geral, as respostas que são dadas para combater a violência oscilam entre aumentar o poder da polícia ou então promover maior justiça social. O que é preciso, então, para ir além dessas propostas padrão? Nós precisamos unir as duas. Nós precisamos unir tanto um trabalho de atuação das forças policiais para inibir a criminalidade, mas também não adianta só você chegar e tirar a pessoa daquele local e ela mudar para outro lugar. Muitas vezes a pessoa, questão do tráfico, por exemplo, às vezes a pessoa ela é vítima, tanto quanto a própria sociedade. Ele é um usuário e não consegue se livrar daquele vício. Então a gente tem que, claro, coibir criminalidade, ele também não pode sair por aí cometendo crimes. Mas a gente tem que oferecer condições para que ele possa sair daquela vida criminosa e possa se livrar da dependência química que ele está sujeito. Então hoje, até ontem, na verdade, a gente teve uma reunião lá no gabinete, né, envolvendo as áreas de segurança pública, as áreas de assistência social e a área de saúde, justamente para discutir esse tipo de abordagem. Então nós estamos pretendendo criar programas para tentar fazer a inserção dessa pessoa num projeto de reinserção social. Paralelamente a isso, nós temos mapeados alguns pontos onde a criminalidade, principalmente a questão da droga, ela é mais difundida. Nós estamos pretendendo fazer um trabalho de revitalização. Então, um local escuro, um local com sujeira, um local onde ele propicia, de certa forma, um aumento da criminalidade. Então, qual que é a nossa meta? Começar a fazer uma revitalização. Corte de árvore, poda, limpeza constante. Então, a gente vai começar a trabalhar isso para tentar inibir ao máximo a ação de criminosos nesses locais específicos. Esse começo de ano a gente estava fazendo os levantamentos. Muitas atuações dependem de autorizações de órgãos ambientais, que a gente não pode, por simplesmente, chegar e ir cortando. Então isso acaba atrasando um pouco, mas agora provavelmente no segundo semestre a gente já vai estar dando início nesses procedimentos. Certo. Secretário, é possível também medir o impacto que as drogas têm para o aumento da criminalidade? Tanto se pensarmos no tráfico, como se pensarmos nas pessoas que cometem os crimes sobre o efeito das drogas? Sim, hoje as drogas elas têm um efeito, posso dizer que 60%, 70% da criminalidade tem uma origem na droga. É o drogado que furta para poder suprir o vício, é a receptação de quem compra esse produto furtado, as agressões que surgem muitas vezes por parte daquelas pessoas que cobram dívida de droga. Então, muitos dos crimes que hoje vemos, eles têm uma origem, se for pesquisar a fundo, ele tem uma origem vinculada a questão das drogas. Por exemplo, muita gente hoje fala, mas há 30 anos atrás a criminalidade não era assim, há 40 anos atrás a criminalidade não era da forma como é hoje. Mas há 40 anos atrás nós não tínhamos esse efeito potencializador da criminalidade. Então hoje a droga ela é, sem dúvida alguma, um fator preponderante no cometimento de crimes como um todo. E ele influencia em todos, principalmente esses mais graves. Ele está presente às vezes no homicídio, no roubo, no furto. Ele realmente é um fator complicador para a segurança pública. Certo, secretário, para a gente encerrar, que eu estou vendo que o tempo aqui já estourou, mas a sua presença aqui é sempre bem-vinda. Obrigado, Felipe. A nossa grande audiência é na zona rural e a gente sabe que a zona rural em Andradas ela é muito extensa. Como que funciona a segurança para os moradores da zona rural, principalmente agora nessa fase de colheita do café? Então, é o que a gente tem visto muito aí,
como eu falei no começo, a gente precisa de uma integração entre as pessoas da zona rural e a segurança pública como um todo. Nós vamos tentar intensificar, conversando junto com a Polícia Militar, intensificar o patrulhamento rural. A gente tem, como eu falei, a gente pretende aumentar o monitoramento, mas não restringi-lo apenas à zona urbana. A gente gostaria de fazer um monitoramento por câmera também na zona rural. Só que para isso a gente precisa de uma estrutura de internet, de fluxo de dados, para a gente poder ter essas informações. Estamos trabalhando com isso também, de tentar melhorar essa internet na zona rural para a gente poder fazer esse monitoramento também da zona rural. Uma questão que influenciou positivamente na questão da segurança foi a introdução do CEP Rural. O CEP Rural é um mecanismo por meio do qual a gente consegue exatamente saber a localização daquela propriedade. Então, se a pessoa identifica, olha, eu estou no CEP Rural tal, a polícia, o policiamento, as forças de segurança já conseguem se deslocar mais rapidamente para o local e eles conseguem uma rota para chegar mais rápido. Então, tudo isso são ações que a gente vem desenvolvendo para tentar minimizar o máximo a questão da criminalidade. E a gente depende, como sempre, do apoio da população, de evitar, se eles virem alguém rondando a propriedade, pessoas estranhas, liguem, denunciem, avisem, que a gente vai tentar deslocar uma viatura, tentar fazer um trabalho de tentar prevenir um eventual crime. E, claro, né, a gente tem o problema do estoque de café, né? Que a pessoa deixar o café estocado, às vezes, muito tempo, isso daí gera a informação vaza, acaba gerando uma expectativa por parte da criminalidade. Então, isso é muito perigoso. Então, as pessoas devem trabalhar muito bem com essas informações para evitar que o criminoso tenha informação que naquela propriedade tem determinados produtos, para tentar evitar que haja uma ação criminosa naquele local. E praticamente é assim, a gente está tentando melhorar e tentar trazer mais segurança também para essa população que é tão valiosa para nós, né? Tá certo, secretário. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui na Rádio Vinícola, no Jornal da Cidade. Quer dizer que os microfones são sempre abertos. O senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Felipe, eu que agradeço a participação. Nós, do Poder Executivo Municipal, junto com a nossa prefeita Margot Pioli, a gente tem procurado ao máximo dar uma maior transparência possível para as nossas ações. E essas ações, como eu disse, estão sempre focadas no que é melhor para o cidadão. Então eu fico agradecido por esse espaço e se tiver mais oportunidade para estar vindo, convida a gente que a gente vem de novo aqui. Então obrigado. Eu vou tomar liberdade, então já vou convidar o senhor para a gente vir falar depois mais para frente sobre feminicídio e outros assuntos que eu acho também que interessa a população. Nós temos algumas informações interessantes a respeito desse tipo de coisa, mas vamos deixar porque o tempo nosso está curto agora, né? Te agradeço mais uma vez, viu, Felipe? Tá certo, obrigado, secretário. No próximo bloco você vai conferir Operação de combate ao tráfico Operação de combate ao tráfico de escravo resgata 12 trabalhadores em Poços de Caldas. E tem ainda a Prefeitura de Santa Rita de Caldas aplica a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nessa quinta-feira. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em São João da Boa Vista faz 20 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 28. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h54. 900 kHz, Vinícola. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais.
Terça quinta do Hortifruti Serra Azul. Produtos selecionados e qualidade incomparável. Batata escovada quilo 1,59, no app 1,29. Cebola quilo 1,99. Mexerica Pocã quilo 2,99. Serra Azul Supermercados, fazendo tudo por você. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para Andradas Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. 900 kHz. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. 900 kHz. E agora nós vamos falar para você da pomada negra. É isso mesmo, olha, este comunicado é para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil, que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Portanto, chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e também nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. Artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. E você mesmo, olha aí, você que sofre com dores, inflamações nas articulações, por conta da dengue, do zika vírus ou chikungunya, a pomada negra resolve. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é encontrada em farmácias, lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie na vinícola. Quem anuncia na vinícola, vende mais. 3731-1301. 11h57. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e uma operação de combate ao trabalho escravo resgatou 12 trabalhadores em Poços de Caldas. A ação está sendo realizada pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, com a participação de vários ministérios. Essa operação, Francisco, tem como objetivo erradicar aí o trabalho escravo nas fazendas de café da nossa região. O chefe de setor de inspeção do trabalho, Alexandre Scarpelli, falou sobre esta ação. Aqui nós estamos fazendo as fiscalizações de rotina, né, na colheita do café, e dentro dessas fiscalizações de rotina foi detectado, através de denúncias, através de um trabalho de inteligência com diversos órgãos, monitorando a movimentação desses trabalhadores, alguns locais onde havia indícios de possibilidade de trabalho análogo à de escravidão. Isso deflagrou 3 operativos, um realizado pela Gerência de Poços de Caldas, outro do Grupo Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e um do Grupo Estadual de Minas Gerais. Nessas 3 operações, mais de 200 trabalhadores foram alcançados e foram vistas as situações de trabalho desses 200 trabalhadores, e desse total, 75 foram declarados como trabalho análogo de escravidão, não tendo condições desses trabalhadores continuarem na situação em que estavam. Dessa forma, foi feito o resgate dos trabalhadores, o cálculo de verbas rescisórias e indenizatórias. Esses trabalhadores agora estão com trabalho interrompido nesses locais e ficam livres ou para retornar para seus municípios de origem ou para continuar aqui na região trabalhando, mas de forma regular e com condições de trabalho. Esta não foi a primeira fiscalização. Na região de Boa Esperança e Ilicínia, a operação fez o resgate de outras 63 pessoas. Os trabalhos vão continuar também em outros municípios do sul de Minas, durante todo o período de colheita do café. A Polícia Rodoviária Federal constantemente apoia as ações
dos auditores do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, e a função nossa é garantir a segurança de todos ali que estão no local. A segurança dos trabalhadores, dos empregadores, dos fiscais, dos servidores em geral. Houve fiscalização em Cabo Verde, em Bandeira do Sul, Ilicínia, Alfenas, aqui na região do sul de Minas, aqui próximo a Poços de Caldas. Jornal da Cidade. Vamos lá. A Prefeitura de Santa Rita de Caldas aplica nesta quinta-feira a aplicação da segunda dose da vacina da Fiocruz, ou seja, AstraZeneca, naquelas pessoas que se vacinaram no dia 23 de abril. Pois é, a vacinação vai ocorrer aí no complexo em modalidade drive-thru, ou seja, aquela que a pessoa não precisa sair do carro, da 1h da tarde até as 2h. Para se vacinar é necessário levar o cartão de vacinação, o CPF e também o cartão do SUS, né? Notícias policiais. Bom, vamos ao giro policial. Ontem a Polícia Militar prendeu um homem que cultivava pés de maconha no quintal da sua residência em Poços de Caldas. De acordo com a PM, militares que compareceram à residência no bairro Santa Augusta, onde encontraram nos fundos do quintal 3 mudas da planta cannabis sativa, utilizada para a produção da maconha, prática classificada como ilegal. Pois é, Francisco, ainda conforme a polícia, o cultivador das plantas foi localizado e preso em flagrante e os 3 vasos com as plantas foram apreendidos. Jornal da Cidade. E olha só essa notícia, Francisco. Uma serpente urutu foi resgatada pelo grupamento ambiental da Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas na manhã dessa quarta-feira, às margens da Avenida Alcoa. Pois é, de acordo com a Guarda Municipal, o réptil estava sozinho nas imediações do bairro Conjunto Habitacional, ou seja, Coab. Pois é, após o resgate, o grupamento ambiental devolveu o animal para o seu habitat natural, seguindo aí os parâmetros ambientais de segurança. Próximo ao local, recentemente houve queimadas, o que pode ter contribuído para que o animal deixasse o seu habitat natural. Pois é, a serpente urutu é uma espécie peçonhenta, de porte grande, podendo atingir até 1,7 metros. O réptil normalmente é encontrado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, além de países como a Argentina, Paraguai e também no Uruguai. Pois é, além disso, diferentemente das outras espécies de serpentes, ela se alimenta exclusivamente de mamíferos em regiões de campos como lavouras, matas e até mesmo na região urbana, e também oferece aí perigo aos seres humanos. A gente postou as fotos lá no Facebook da Rádio Vinícola, Francisco, para o pessoal que está em casa e quiser ver. Olha, realmente era uma serpente muito grande e peçonhenta, né? Jornalismo Vinícola AM. Bom, a gente troca de assunto agora e a Santa Casa de Andradas realiza amanhã a venda do famoso pão de queijo recheado. As vendas irão acontecer durante a festa do vinho online, né? Portanto, a diretora da instituição Pilar, a Pilar de Castro, falou sobre o evento. Vamos conferir. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os radio-ouvintes. Obrigada pela oportunidade de poder difundir este evento. E, na verdade, a Festa do Vinho este ano teve que se reinventar, então vamos fazer online várias apresentações. E nós, como Santa Casa, vamos participar vendendo os pães de queijo, recheados de pernil e de queijo. E esperamos e contamos com a ajuda de toda a população andradense. Vamos fazer essa venda por encomenda e no local. Por encomenda no telefone 3731 1345, perguntar pela Júlia. E no local vamos começar então a vender esses pães de queijo na assistência social a partir das 3h da tarde até as 8h da noite. Esperamos contar com a ajuda de vocês para essa venda maravilhosa dos pães de queijo famosos da Santa Casa. Agradecemos a todos os voluntários, as damas da SBS,
ao grupo de humanização, a todos que maravilhosamente nos ajudam, José Antônio, voluntário Reginho, que estão atrás de todos os eventos para ajudar a vender, e a todos também que vão fazer esta compra. Felipe, agradeço muito essa oportunidade, um abraço para todos, um feliz dia. Jornal da Cidade. O Programa Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, o BEM, criado pelo governo federal com o intuito de preservar os empregos, chegou aí a 3 milhões de acordos firmados entre trabalhadores e empresas neste ano. A iniciativa do governo federal busca manter postos de trabalho durante a pandemia, possibilitando suspender contratos de trabalho ou reduzir as jornadas e salários por funcionários para enxugar a folha das empresas. Mais de 3 milhões de acordos para suspensão de contrato de trabalho foi firmado neste ano. Os dados são do Ministério da Economia. O Programa Emergencial de Preservação do Emprego e Renda do Governo Federal prevê que o trabalhador tenha a jornada e o salário suspensos em 25%, 50% ou até 70%. Com isso, o governo paga um benefício que complementa a renda cortada pelo empregador. De acordo com os dados, o maior número de acordos é para a redução da carga horária de 70%. Mais de 746 mil concordatas. Em seguida, estão os contratos com redução de 50% e depois de 25%. De acordo com o Ministério da Economia, desde o início da pandemia, o programa ajudou a manter empregados mais de 23 milhões de trabalhadores. De Brasília, Rodrigo Santos. Jornal da Cidade. E vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais um caso de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira, referente ao dia 21. Houve diminuição no número de pacientes internados. São 2 pacientes na UTI e não há pacientes internados na enfermaria da Santa Casa de Andradas. Pois é, que notícia boa, né, Francisco? É verdade, né? O número de monitorados é de 185. E infelizmente está diminuindo, né? Que bom os números. Infelizmente, o município registrou mais uma morte pela doença. O total de mortes na cidade agora é de 119. E o município tem mais um óbito em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem, no momento, 3.905 casos positivos confirmados e 3.690 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, Hemominas convoca doadores de sangue O negativo. E tem ainda o programa A Voz do Brasil, completa 86 anos e o Jornal da Cidade conversa com um dos apresentadores do programa de rádio mais antigo do Brasil. Em Botelhos, a mínima é de 11 e a máxima é de 25 graus. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Câmara em... Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Cuide bem de sua saúde com o Dr. João Miguel e doutora Maíra. Oftalmologia, gastroenterologia e hepatologia. Mater Clínica Eduardo Amaral, número 438, telefone 3731-1488, aqui em Andradas. Muitas novidades em brinquedos na loja O Precinho. Venha conferir. Boneca de brinquedo a partir de R$ 49,99. Camiseta infantil masculina a partir de R$ 11,99. Carrinho de brinquedo a partir de R$ 16,99. Moto Samba Toys a partir de R$ 14,99. Boneca Milk de brinquedo a partir de R$ 24,99. Loja O Precinho, a loja da sua família. Onde sempre é mais gostoso comprar.
Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíche. O que Maria não abriu mão foi de anunciar no rádio. Seu negócio cresceu e ela começou a faturar mais do que vendendo vestido. Você pode até mudar de trajeto, mas não abandone quem sempre estendeu a mão. Anuncie no rádio. Uma campanha da Amirte. Vinícola! E agora nós vamos falar para você do Chá Acabe. Preste bem atenção para este comunicado, você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal, azia, má digestão te persegue, então olha, pare de sofrer e comece a tomar o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e também infecções intestinais. E o Chá Acabe ainda ajuda a controlar a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também a diabetes. O concentrado Chá Acabe regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia ainda no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. O que você está esperando, hein, para ir buscar o Chá Acabe, viu? O Chá Acabe, olha, é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. E o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado em farmácias, lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Chá Acabe. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e a Fundação Hemominas solicita a doação de todos os tipos sanguíneos, em especial o O negativo. Os voluntários podem comparecer a uma das unidades da Fundação. A Fundação Hemominas solicita a doação de todos os tipos de sangue, em especial o O negativo. Os voluntários podem comparecer em uma das unidades da Fundação. Pessoas do tipo O negativo são consideradas doadoras universais, ou seja, podem doar sangue para pacientes de todos os tipos sanguíneos. Por causa disso, o O negativo é o sangue mais utilizado no atendimento de casos de urgência e emergência. Segundo Viviane Guerra, assessora de captação, a Hemominas vem enfrentando nos últimos dias uma queda acentuada nos estoques. Por isso, a importância da doação. A Fundação Hemominas vem enfrentando nos últimos dias uma queda acentuada do estoque de todos os tipos sanguíneos, principalmente do tipo O negativo. O tipo sanguíneo O negativo está 45% abaixo do ideal. Por isso, nós conclamamos toda a população que esteja em boas condições de saúde, preencham os critérios para ser um doador de sangue, agendem a sua doação. Doar sangue salva vidas. Para doar sangue é preciso ter e estar com boa saúde, ter entre 16 e 69 anos, jovens de 16 e 17 anos. Devem estar acompanhados do responsável legal ou portando autorização do mesmo. É muito importante verificar as condições no site da Fundação Hemominas. A doação de sangue pode ser agendada no endereço eletrônico www.mg.gov.br ou no aplicativo MG App Cidadão. O endereço das unidades da Hemominas em todo o estado está no site da Fundação www.hemominas.mg.gov.br. Sônia Neri. Bom, a gente teve um problema com os áudios dos apresentadores da Voz do Brasil que ia falar com a gente hoje. A gente vai colocar então essa entrevista com eles, Francisco, no jornal de amanhã. E você que está em casa vai saber um pouquinho aí de como que funciona o programa A Voz do Brasil, que completa hoje 86 anos. E agora você fica com o esporte. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade, hoje quinta-feira, 22 de julho de 2021, né? Já estamos chegando aí praticamente no final da penúltima semana do mês, né? Puxa vida, hein?
Brincadeira não, né? O tempo tá passando, hein, gente boa? Mas nós estamos aqui, né? Vamos destacar o esporte para você, falando aí da Libertadores da América, né? Ontem tivemos equipes brasileiras em campo, fizeram bonito, né? O Flamengo goleou o Defensa e Justiça por 4-1 lá no Mané Garrincha, em Brasília, e com um detalhe, hein? Com torcedor. Teve torcida no Mané Garrincha, né? A Conmebol liberou. Como no Rio de Janeiro está proibido, o Flamengo mandou o jogo lá no Mané Garrincha, em Brasília, né? E tivemos aí cerca de 6 mil torcedores presentes no estádio, né? Mas o importante é que aos poucos, né, está sendo liberada aí a presença do público e realmente o público no estádio faz a diferença, né? Então o Flamengo 4-1 no Defensa e Justiça, né? O Palmeiras venceu a Universidade Católica por 1-0, né, o mesmo placar que o Palmeiras fez numa partida de ida, portanto, 1-0 para o Palmeiras. O Argentinos Júnior perdeu em casa para o River Plate por 2-0 e classificou então o River Plate, né? Nós vamos ter aí a possibilidade, né? Deixa eu pegar aqui para você. Ontem também tivemos Barcelona do Equador 3 e Vélez Sarsfield apenas 1. Hoje o Internacional entra em campo para enfrentar o Olímpia do Paraguai. Lembrando que a primeira partida foi 0-0. O Inter tem que fazer o dever de casa hoje, né? Joga em casa e a obrigação é ganhar, né, para prosseguir aí na Libertadores da América. E olha só, o Brasil, ele pode ter aí um recorde de clubes nas quartas de final da Libertadores, né? Depois do Atlético Mineiro e São Paulo garantirem as suas classificações para as quartas de final da Libertadores 2021, na última terça-feira, ontem Palmeiras e Flamengo também asseguraram suas vagas entre os 8 finalistas da competição. Assim, o Brasil já tem garantido 4 clubes nas quartas de final, igualando os recordes de 2009, 2010, 2012 e 2019. Mas é bem possível que tenhamos ainda mais 2 clubes nas quartas, né, de 2021. O Fluminense, que venceu o Cerro Porteño do Paraguai no jogo de ida por 2-0 fora de casa, e o Internacional, que empatou com o Olímpia em 0-0, também fora de casa. Assim, poderemos ter 6 clubes de um mesmo país entre os 8 times das quartas de final da Libertadores, isso pela primeira vez. Só lembrando, o Fluminense, né, ele venceu a primeira partida 2-0, agora joga em casa, né, vai jogar em casa. Essa partida do Fluminense, inclusive, vai acontecer lá na frente. Deixa eu pegar a tabela aqui direitinho, né, dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto, o Fluminense vai receber no Maracanã o Cerro Porteño, com essa vantagem aí de 2-0 feita lá na partida de ida. E o Internacional joga hoje, eu repito, tem que fazer o dever de casa, né? Dificilmente o Internacional deixará escapar aí a chance e a possibilidade de ir para as quartas de final, né? Então, o Brasil poderá ter 8 times nas quartas de final da Libertadores, isso pela primeira vez, né? Aliás, poderemos bater um recorde de 6, né? De um mesmo país entre os 8 times das quartas de final. Então, 6 times do Brasil poderão estar aí nas oitavas de final, nas quartas, né, de final da Libertadores da América. O desempenho dos brasileiros nas oitavas de final de 2021 vem sendo muito bom até aqui, com 6 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. 10 gols marcados e 2 gols sofridos só, né? O Palmeiras, que passou pela Universidade Católica do Chile com 2 vitórias, garantiu a sua 4ª participação consecutiva nas quartas de final aí, e agora vai pegar o rival São Paulo. Olha só, Palmeiras e São Paulo nas quartas de final, hein? Caso o Internacional confirme a sua classificação, vai pegar nada mais, nada menos que o Flamengo, que vem embalado aí, né, com a chegada do Renato Gaúcho no comando. E já imaginou, hein? Internacional e Flamengo nas quartas de final. E assim já teremos 2 representantes do Brasil na semifinal. O Fluminense, caso confirme a sua classificação para as quartas de final, vai pegar o Barcelona do Equador.
avançando, poderá pegar o vencedor de Flamengo e Inter. Já o Galo, que terá pela frente o River Plate, vai pegar, caso se classifique, o ganhador de São Paulo e Palmeiras. Assim, a Libertadores poderá ter uma semifinal com 4 times de um mesmo país, isso pela primeira vez, né? Nessa Libertadores 2021, outro fato curioso é o bom desempenho dos brasileiros diante dos argentinos. Em 4 mata-matas, os brasileiros venceram todos. Na terceira fase preliminar, o Santos eliminou o São Lourenço. Nas oitavas de final, São Paulo passou pelo Racing, o Atlético pelo Boca Juniors e o Flamengo pelo Defensa e Justiça. Contando a edição anterior, já são 6 vitórias seguidas de brasileiros sobre argentinos em mata-matas da Libertadores. O Santos passou pelo Boca e o Palmeiras pelo River na semifinal. País com 2 finalistas em 2020, né? Palmeiras e Santos. O Brasil poderá repetir a dose em 2021, igualando os anos de 2005 e 2006, quando viu as finais entre São Paulo, campeão, e Atlético Paranaense, e Internacional, campeão, e São Paulo, respectivamente. Por outro lado, a Argentina, país com mais títulos na competição, 25 contra 20 dos brasileiros, terá apenas um representante nas quartas de final da Libertadores, o River Plate, que chega em sua 5ª participação seguida nessa fase. Essa será a primeira vez que a Argentina terá apenas um time nas quartas da Libertadores desde 1986. Então tá aí, né, Taça Libertadores da América pegando fogo. E só lembrando, né, jogadores do Boca Juniors ontem, anteontem, né, tiveram que ficar na delegacia, passaram a noite na delegacia, 8 jogadores, né, 7 jogadores e um membro da comissão técnica vão responder a inquérito. Enfim, foi uma confusão danada no final da partida contra o Atlético lá no Mineirão e causou todo esse transtorno aí para a delegação do Boca. Argentina é Argentina, né, filho? Fazer o quê, né? Tá aí, então, torcedor, essas as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade, hein? Eu volto amanhã, trazendo muito mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? E a gente fica por aqui. Mais notícias você tá aí na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço para você e eu te encontro amanhã às 11 horas da manhã. Tchau. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.